Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai acompanhar um episódio especial. Estão vendo, estamos aqui no estúdio para conversar com grandes amigos de um grande parceiro do podcast do Patrone que vivencia agora em 2025, um ano também especial, comemorando 25 safras de história. Estou aqui com a equipe da Agrosol Sementes, está ali no fundo, olha só que bonito a tela, 25 safras. O Eduardo da Lastra, CEO da Agrosol Sementes, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem, Patrone? Prazer estar aqui. Tudo bem, prazer recebê-los aqui. Marcos Tomazelli, superintendente de operações, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Patrone. Prazer estar aqui também. Maravilha. Aqui o Vitor Chiarelli, superintendente comercial, completando esse time. Seja bem-vindo, Chiarelli, tudo bem? Obrigado, Patrone. Muito prazer estar aqui com vocês. Pessoal, vamos acompanhar um bate-papo aqui que conta justamente desses 25 anos, ou melhor, essas 25 safras, né? Porque se a gente contar em tempo cronológico, realmente é um pouquinho mais, né? Porque a história da Agrosol Sementes começa em 1999. E aí, eu queria, Eduardo, que você nos trouxesse um pouco dessa história, né? Nos falasse justamente da origem, como surgiu, né? Como que vocês cresceram, os principais momentos de destaque dessa história, que completou, como eu disse, nessa última colheita aí, 25 safras. Isso aí. Patrone, começamos com o sonho do Guidoni da Lastra, do Plínio da Lastra, meu pai e meu tio. Trouxeram já do Rio Grande do Sul essa experiência que eles já tinham vivido lá de serem cooperados de produção de sementes e buscando alternativas para agregar valor à produção na época. Acharam que era interessante a produção de sementes e começaram a se voltar para isso, conversar com pessoas, buscar ideias, entender mais como é que estava se constituindo esse negócio, num momento que se falava muito sobre a lei de proteção de cultivares. Então, foi pós esse marco legal que foi possível, né, atrair mais investimento nessa área e ter mais segurança para se investir. Então, eles se voltaram para isso, começaram a buscar, receberam a licença na época da Monsoy, a Monsanto vindo com interesse de trazer o transgênico, aquela primeira onda de transgenia ainda para o Brasil. Nesse momento eu participei bastante próximo, estava no fim da faculdade, me aproximando mais deles, ativamente na parte mais de marketing, desenvolvimento de marca e divulgação do primeiro dia de campo e assim por diante. Sacaria, todas essas coisas que na época era sacaria, né? Hoje a gente só fala em Big Bag, nem temos mais sacaria. Então, foram 5 safras nesse período de introdução do negócio, né? A chegada nesse mercado de Mato Grosso, num tamanho de área de produção bem menor do que hoje. Falávamos um pouco antes aí, 1/5 mais ou menos da área de hoje, né? E a empresa foi crescendo junto com o Mato Grosso. Passamos um período seguinte aí com 11 safras entre um início de negócio que se tentou e depois a consolidação de uma sociedade, então com o Gladir Tomazelli, que ficou à frente do negócio por 11 safras, até que a gente fez uma sociedade com o Grupo Em Vivo, uma união de cooperativas da França. Tinham interesse de vir para o Brasil e buscavam, entre outras coisas, a produção de sementes de soja. E eles viram que era o maior produtor e consumidor logo de sementes de soja Mato Grosso, maior produtor de soja, consumidor de sementes, e entenderam que fazia sentido investir naquela empresa que tinha um potencial de crescimento, existia já naquela época uma certa capacidade ociosa e tinha um fator muito importante que era uma completa segregação entre a lavoura e a produção de sementes. Então isso acabou facilitando para a entrada desse grupo. Eles tinham interesse em investir somente no negócio de sementes, não tinham interesse em atividade de produção de lavoura. E a gente fez esse negócio que se realizou, se formalizou em 2016. Então aí já estamos na 9ª safra. Foi quando eu voltei para o negócio, acabei assumindo a liderança do negócio desde então. Trabalhei em conjunto com o Gladir Tomazelli um período longo, de muito aprendizado, muito desenvolvimento junto, de muitos desafios novos, porque era um desafio de crescer e daí atender anseios de um novo investidor que tinha, obviamente, interesse que o negócio crescesse, desenvolvesse e alcançasse um tamanho próximo do que a gente está hoje,
A gente conseguiu passar disso, felizmente, graças a Deus a gente cresceu bem. E como eu comentei, Mato Grosso foi crescendo, o Cerrado brasileiro crescendo e a gente foi crescendo junto, expandindo. Hoje estamos com 6 unidades de produção para essa safra que será a 10ª sob essa formatação, né, societária, e desde que eu entrei na empresa. Estamos no Mato Grosso, em Goiás e na Bahia, no oeste da Bahia, em regiões propícias para a produção de semente de alta qualidade, né? Excelente. Vocês começaram aqui, né? Para quem não conhece, está conhecendo agora a história da Agrosol, começaram em Campo Verde, né? A história se origina ali, né? Isso. A história se origina antes de Campo Verde. Antes de Campo Verde, evidentemente. Quando era Poço Paraná ainda, né? Então, eu sou o único da família que morei em Campo Verde um período, porque quando viemos para o Mato Grosso, a gente morou em Jaciara primeiro, depois viemos para Cuiabá para estudarmos, tanto eu e minha irmã quanto meus primos, filhos do tio Plínio. Depois, no início da minha vida de casado, eu morei um período em Campo Verde, acabei vindo para Cuiabá e ficou muito mais fácil hoje de ir e vir, né, com as estradas, com a duplicação da 63, com a estrada por Chapada. Então facilita bastante a vida de todos nós e facilitou também para a gente ir para esses outros lugares do Brasil, né? Maravilha. E é interessante quando a gente resgata um pouco dessa história, dessas 25 safras. Você, né, trouxe disso aí. Antes da gente começar esse bate-papo, a gente estava falando de números, né? Até para ter essa comparação evolutiva do cenário agro, do cenário da sojicultura aqui em Mato Grosso, né? Que exemplifica o que aconteceu no Brasil, né? Então tá lá, na safra que vocês estavam começando ali, né? 99, 2000, a nossa área de soja aqui em Mato Grosso, ela girava em torno, era menos de 3 milhões de hectares, 2 milhões e meio na safra anterior, né? Em torno de menos de 3 milhões de hectares, com uma produção em torno de 7 milhões de hectares. Exato. Comparado com o que a gente produz, né, nessa última safra colhida agora, quase 13 milhões de hectares é o que vai ser cultivado, a perspectiva nessa próxima safra, com uma produção superior a 50,8 milhões de toneladas, ou seja, uma evolução muito grande realmente. E aí, Marcos, que eu faço essa emenda aqui para trazer o bate-papo para ti. O Eduardo comentou que naquela época chamava ainda de sacaria e depois passou para Big Bag, né? A gente vê os números, o quanto eles mudaram nesse período. Na área operacional, nessa evolução, né? Que inovações transformaram o atendimento, a entrega do serviço, né? A gente sabe que mudou, evidentemente, muita coisa em 25 safras, né? Certo, Patrone. Então, a gente sempre busca tá inovando, né? A inovação, ela é constante no mundo da semente, né? Então, desde o potencial genético, né? O potencial que as cultivares têm, a gente busca colocar isso em campo, testar isso e a gente colocar nos nossos primeiros clientes, que são os cooperados. Para isso, a gente também busca cooperados que são muito tecnificados, né? Que tem um alto rendimento, uma alta produtividade, porque isso também gera semente de alta qualidade para nós. Então, desde o nosso cooperado, ele está sempre inovando, a gente tem cooperados de alto teto produtivo. Aí, depois disso, a gente passa também pelo beneficiamento, pelo processamento, pela parte de qualidade, né? Que a gente também sempre vem inovando com maquinários, com pesquisas também internas que a gente faz, para sempre ter o melhor benefício para o nosso cliente, que é uma semente de alta qualidade com alto teto produtivo. Então, na parte de beneficiamento, a gente está sempre ligados aí nas inovações que tem, nas melhores máquinas. Na parte de qualidade também, a gente tem uma equipe que está sempre bem treinada. A gente sabe a diferença aí das genéticas, né? Hoje tem genética com alto teto produtivo, porém elas têm alguns desafios na produção de semente. Então a gente tenta encaixar isso também no melhor campo, na melhor área, na melhor região. A gente faz semente em outros estados também, sempre visando isso, né? A gente ter sementes de alto teto produtivo com alta qualidade. E a gente tenta fazer também o máximo possível aí do primeira safra, né? Os materiais, eles mudam muito rápido. Então, quando vem uma semente genética que a gente tem confiança que ela tem um alto teto produtivo, a gente tenta otimizar o máximo das áreas que a gente tem para também levar para o produtor, desde a primeira safra, um volume expressivo, né? Que vai resultar em produtividade para o nosso cliente. Então, todos esses processos a gente cuida e está sempre inovando e buscando também aí conversar com outras pessoas, com quem entende de todo esse processo de semente, com parceiros nossos também para sempre levar isso para dentro de casa, ver o que faz sentido para nós e implantar
tudo que tem melhor resultado. Acho legal quando você traz, assim, né? Buscamos conversar com outras pessoas para entender realmente as necessidades, né? O cenário, porque, assim, a agricultura é uma atividade viva, né? Então, se a gente está falando de 25 anos, 25 safras de evolução, né? A gente está falando justamente de diferentes necessidades, diferentes realidades e diferentes necessidades de oferecer também para aquele produto. E aí, Vitor, a gente chega justamente com essa proximidade de vocês junto ao cliente, né? Se a gente fala que a agricultura evoluiu em 25 safras, consequentemente a gente entende que o produtor passou a conhecer cada vez mais do negócio, das necessidades que eles têm, né? E aí é preciso entender como vocês, como uma empresa que oferece essa tecnologia, as novas tecnologias embutidas ali na semente, como vocês conseguem se manter fiéis ali àquelas necessidades, conseguir atender os produtores com um portfólio mais atualizado, que vai fazer jus, de fato, àquela necessidade pontual em diferentes regiões que a gente tem aqui, né? A agricultura ainda tem isso, né? De você poder oferecer aquele produto específico para aquela determinada região, para aquela determinada ocasião. Patrônio, eu acho que ao longo dessas 25 safras, o produtor também teve que se adaptar e necessitou de diferentes, vamos dizer assim, necessidades mesmo ao longo desses 25 anos, dessas 25 safras. Então, no começo era a adaptação de alguns novos cultivares, né? Porque a gente tinha um portfólio muito mais restrito antes. Agora a gente tem um portfólio mais amplo. Novas tecnologias chegando, então a gente sempre precisou estar à frente disso com bons parceiros de negócio, né? Que são os obtentores, sempre trazendo essas mudanças aí necessárias para a gente conseguir atender melhor o cliente, com foco sempre em um único propósito, né, que é o principal, que eu acho que é a produtividade. A gente até estava olhando, né, o Mato Grosso plantava 2,5 milhões de hectares, uma média o Eduardo até falou, né, uma média de 47 mais ou menos sacos, e agora a gente já está com patamares aí de uma média, de uma realidade de mais de quase 14 milhões de hectares, vamos dizer, com médias acima de 62, 63 sacos. Então, isso muito em decorrência de uma boa escolha de tudo aquilo que começa a lavoura, que é a semente. Então, como que a Agrosol se posiciona nisso, né? A gente tem um time bem robusto de desenvolvimento de mercado, junto com o time de vendas. O que o Marcos bem trouxe também, que o nosso primeiro cliente é o cooperado, então ele produzindo bem, quer dizer que a gente pode posicionar esses cultivares para os nossos clientes, trazendo a realidade do trabalho de desenvolvimento de mercado região a região. Então, né, não necessariamente um material que vai bem na região sul, vai bem no extremo norte ou no Vale do Araguaia, enfim. Então, a gente entender a realidade da fazenda, o cliente faz segunda safra, não faz, como que a gente pode posicionar e é estabelecer de fato uma relação de parceria, sabe? A Agrosol ela é muito voltada nisso. Eu acho que a customização fez com que a gente chegasse nessas 25 safras, por todo um trabalho realizado desde lá de trás, fez com que a gente chegasse em 2025 aí prontos para continuar o desafio, né? Porque o desafio não para. Então, se fosse fácil assim, a gente não precisaria trabalhar do tanto que a gente exige aí, e é uma demanda natural. O próprio agricultor, ele quer algo novo, ele tá precisando mais do que nunca melhorar as margens da propriedade, ter mais produtividade, os custos estão mais altos. Então, cabe a nós ser parceiros e saber escolher lá atrás qual é o material que a gente vai produzir e qual que é o material que a gente vai conseguir passar para os nossos clientes para que, de fato, eles tenham boas produtividades. Produtividade é em primeiro lugar, né? Qualidade é indiscutível. A gente não discute mais qualidade porque a gente já tem, cara, é um quesito básico para a gente sempre estar melhorando, claro. Mas a produtividade é o carro-chefe hoje que a gente soma todas as áreas para conseguir engajar nesse propósito. Eu acho que é um ponto interessante até para aquelas pessoas que eventualmente estejam nos acompanhando. Acho muito legal quando isso acontece, pessoas que não entendem de agricultura, que não são do nosso ramo, mas, né, querem entender, querem conhecer. É muito legal a gente deixar esse ponto claro também que você traz aqui, Vitor, que vocês precisam antever qual vai ser aquela necessidade ou quais serão aquelas necessidades do produtor na safra futura para se preparar já agora para poder ter esse produto, né, essa semente, essa cultivar ali oferecida, né? Sim. Ou seja, é um trabalho até de bola de cristal aí, né? Você tem que estar realmente atento ao que está acontecendo e quais serão aquelas demandas potenciais, né? É isso mesmo. E inclusive a gente tem um trabalho que se chama Foco no Campo, que literalmente é foco total no campo e no cliente, óbvio, mas assim,
Quando a gente inicia o plantio, nós já temos essa safra de alguns clientes que já começaram o plantio, então a gente já tem que acompanhar desde agora como esses novos cultivares vão, né, desde o arranque inicial, entender como se comportam, para que a gente consiga chegar ali na colheita já com uma previsibilidade o mais real possível da safra 26, 27. Então, assim, é um trabalho árduo, né? A gente sempre brinca que o ano para nós, na verdade, ele tá começando, o 26 nosso tá começando agora. Exato. E nem acabou ainda o 25, né? Que ainda tem muita coisa para acontecer. Então não é fácil, não. Ô Eduardo, você que é um cara que gosta de Fórmula 1 assim como eu, né? Tem um narrador famoso que diz que chegar é uma coisa, passar é outra, né? Como que uma empresa consegue ficar 25 safras mantendo a fidelidade dos clientes, né? Ou seja, mantendo aquele cliente que ela conquistou, né, ao longo do tempo, né? Como não perder essa essência, e a gente fala também, claro, de valores, né? Tem que ter consistência, né? Não pode quebrar no meio da corrida, né? Então tem que... Olha, patrão, eu acho que é um conjunto de atributos aí que se reúnem com resiliência sempre, consistência naquilo que faz, com aquilo que fala, né? Daquilo que faz com aquilo que fala. E isso está muito dentro do nosso pilar aí de qualidade, credibilidade, né? E inovação. Quando o Vitor comentava sobre a gente ter que tão cedo já pensar nas safras futuras, vem o componente de inovação aí, porque a gente precisa fazer, além da Foco no Campo, um trabalho anterior, né, do nosso time de desenvolvimento de mercado, e aí a gente discute muito, os três aqui, e mais pessoas importantes do nosso time, sobre como é que estão vindo esses novos materiais, que materiais estão sendo trazidos pelos obtentores, e é aquilo que mais tem se destacado nos nossos testes. Normalmente a gente testa antes de levar para a produção. A gente não faz volumes muito pequenos na produção, normalmente é acima de 10 mil sacos, então você levar de repente 10 mil sacos de um material errado para o mercado é muito ruim, né? E a nossa característica de trabalhar de uma forma super transparente, onde a gente não tem os campos de produção. Então, nossos primeiros clientes, como disse antes o Marcos, são os nossos cooperados. Esses produtores, né, essencialmente são produtores, eles estão buscando produtividade. Eles não querem dar um tiro no escuro e trabalhar com uma cultivar que, de repente, possa derrubar a produtividade deles. Então, a gente tem que vir muito munido de informações, já entendendo sobre aquele material, qual que é a melhor adequação daquele material em termos de solo, o tempo, a janela de plantio, população, para que já o nosso primeiro cliente, aquele que vai testar em primeiro lugar em larga escala, tenha um bom resultado. E a credibilidade a gente constrói dessa maneira, com qualidade sempre. Como disse o Vitor, a gente hoje diz e repete muito isso, tanto internamente quanto para fora, a gente tem falado isso, que a gente busca produtividade em primeiro lugar, mas com qualidade sempre. Qualidade não se discute para nós. A gente toma decisões difíceis, às vezes, de reduzir volume até, por conta de qualidade. Tem um campo que não está bom, a gente já sabe que ele está bonito ali na hora que você colhe, normalmente a semente está vindo com seu pleno vigor, plena germinação, então os resultados vão ser bons, mas a tecnologia, o conhecimento, que esse pessoal nosso está sempre buscando conhecimento. Nós temos hoje 3 pessoas fazendo pós-graduação ao mesmo tempo, em sementes, e vários cursos, formações, leituras, participação de congressos, participação de eventos que trazem o que há de mais novo, justamente para poder formar um conjunto de conhecimento, informações, tecnologia capaz de analisar e de forma preditiva já dizer, bom, aqui não vamos investir. Então a gente descarta cedo, muitas vezes, um campo até, nem leva para a UBS, porque a partir do momento que a gente carrega aquele volume na lavoura do nosso cooperado, passa a nossa responsabilidade, então vem para o nosso custo, porque a gente já antevê que não vai dar um bom resultado. Por isso, o que está dentro da UBS são sementes de alta qualidade que vão ser esmeradas, né? Vamos estar lapidando ali a pedra preciosa para que ela esteja limpa, livre de contaminação,
e nas melhores condições de armazenagem, com temperatura, umidade, bem cuidadinha, para que no momento que for para a lavoura dos nossos clientes, possa trazer essa produtividade que a gente tem visto crescer em Mato Grosso. Isso mesmo a AgroSol não atingindo 100% do Mato Grosso, viu? Já temos uma produtividade muito boa. Mas, brincadeiras à parte, as tecnologias têm ajudado para isso, mas o trabalho de seleção, de escolha dos materiais e esse esmero em ter um produto de alta qualidade, a gente tem visto com os nossos clientes e é isso que nos mantém fortes no mercado, com venda direta, com clientes que estão conosco desde lá da época do seu Guidoni, do seu Plínio, continuam comprando da gente porque tem resultado. Porque nesse nosso negócio é um marketing efetivamente de resultado. Ninguém compra por impulso a semente, né? E é um insumo aí, ou um investimento crucial dentro de uma lavoura, né? Você pode pôr mais ou menos de outros insumos, mas você vai ter que ter semente. E o que vai mandar no resultado final vai começar pela semente. Não adianta você ter todo o cuidado no restante, o clima se comportar bem, se você tem um material que a genética não é boa ou que não foi bem cuidado, selecionado. A gente tem um trabalho de segregação dos lotes de produção muito importante, que permite que a gente faça uma secagem mais personalizada para aquele volume que veio com a massa que está igual em termos de umidade, em termos de características mesmo do campo, sabe? Não misturamos tudo e vamos trabalhando tudo muito no atacado, sabe? Tem um cuidado, um esmero muito grande. Capricho mesmo. Capricho, excelente, Eduardo. E aí, você falando me lembrou aqui o França, né? O França grande professor França Neto, que sempre fala, olha, a gente não vai mais tratar semente como insumo, é matéria-prima, que é justamente isso que eu disse, é o ponto de partida ali, né? A gente começa a dizer que uma safra começa num bom plantio, não, começa na escolha correta daquela cultivar, daquela semente comprada, de fato, num lugar que garantiu toda essa qualidade, como você destacou. E aí, assim como eu fiz com o Vitor, eu queria só fazer um adendo aqui para aquelas pessoas que estão vendo, entendendo, ouvindo, lendo, assistindo sobre esse assunto pela primeira vez. Tem uma frase que a gente falava muito, inclusive nos bastidores da televisão, das redações, para as pessoas que iam começar a fazer, né, reportagens sobre a área rural. A gente dizia, olha, primeiro que entenda que nem todo grão é uma semente, né? Exato. Mas toda semente é um grão. Ou seja, quando você fala, não passou pelo nosso crivo e não vai para o mercado, essa semente passa a ser comercializada, como grão. Só para deixar aqui claro para as pessoas que não conhecem também, é legal já entender. A diferença do grão para a semente é justamente isso. É um grão, digamos assim, essencialmente um grão, mas que tem vida ali, né? Tem vigor, germinação, poder germinativo alto, que vai ficar guardada ao longo de 9, 10 meses, às vezes até mais, para ir para o campo, para ser plantada e germinar, virar uma planta de soja que vai produzir ali uma quantidade enorme de sementes a partir daquela, ou de grãos a partir daquele né? Essa é muito legal, essa explicação foi muito, muito didática aí, né? Muito bacana isso. E aí, Marcos, o Eduardo citou entre os pilares ali, aqui, né, além da credibilidade, né, a qualidade e inovação. E um ponto que nessas 25 safras mudou muito, né, foi a incorporação de uma tecnologia que hoje é considerada aí essencial para que o resultado realmente chegue ao esperado, que é o TSI, né, o tratamento de sementes industrial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como vocês têm desenvolvido, né, começou com uma ferramenta, mas uma tecnologia de fato que chega ao campo. Patrone, e a gente é inovador também nisso faz mais de 12 anos, né, que a gente está no tratamento industrial de sementes. A gente começou com um volume bem baixo, né, de tratamento de sementes, e aí a gente foi evoluindo nisso, né, mostrando o potencial que o tratamento industrial traz, né, o benefício que ele traz também. A gente foi crescendo ano a ano. A gente inovou também na semente pronta, né, que a semente primeiro a gente só fazia com os químicos, né, e depois a gente passou a trazer uma semente aí com micronutriente, o inoculante longa-vida também, que isso facilitou muito pro produtor, né, chegar uma semente pronta,
já inoculada, já com grafite, é o abre-plante que a gente fala, né? Então chega pro produtor, ele só abre planta, né? Não precisa ter nenhum tipo de manuseio com essa semente quando chega na fazenda. Então isso também trouxe mais segurança pro produtor. Mas um ponto que é bem importante no tratamento industrial é que não é só o produto, né? O tratamento industrial a gente tem aí uma série de regras, né? Pra gente conseguir entregar um produto de qualidade para o nosso cliente, que é desde o recobrimento da semente, então a dose certa em cada indivíduo, né, em cada semente tem que ter uma dose certa, com todos os produtos, né? Então a gente tem máquinas que são altamente tecnológicas, né, que conseguem fazer isso, botar em cada indivíduo a quantidade de produto que precisa, e que isso também chega no produtor, uma semente pronta, com grafite, com inoculante, por indivíduo, né? Não é por massa de semente. Então, a gente fez alguns trabalhos para mostrar isso também para alguns produtores, para a gente também ter isso no nosso dia a dia, que o tratamento industrial, ele dá muito menos dano mecânico, a gente tem um recobrimento da semente muito melhor, a gente não tem uma semente com o dobro da dose e uma com metade da dose. Então, são N fatores aí que fazem o tratamento industrial ser muito importante hoje para o nosso cliente, para nós, né? Para nós ter a garantia que a nossa semente vai manter a qualidade que ela tem, todo o cuidado que a gente teve. Então, o cuidado com as pessoas também no tratamento industrial é bem importante, né? A gente tem pessoas capacitadas que fazem isso, que sabem manusear os produtos. A gente segue um monte de critérios aí, a gente tem a certificação desde 2018, a gente é certificado da Syngenta, com o selo, né, de certificação, que tem um monte de critérios que a gente tem que passar para conseguir esse selo. Então, 2018 foi o primeiro selo nosso e até hoje a gente sempre teve esse selo. Então, isso é um ponto crucial lá nas nossas indústrias, que a gente precisa ter tudo dentro do nosso padrão para garantir a saúde do nosso colaborador e também uma semente com quantidade certa de produto que a gente está vendendo para o cliente. Então, isso é uma tecnologia que garante mesmo o que a gente está entregando. Só para a gente trazer aqui, Marcos, como a gente tem, né, essas 25 safras, eles são 12 anos, 12 safras já que vocês têm feito, né, o tratamento industrial. Nesse período, como que você classifica a demanda dos produtores pela semente já tratada? Então, Patrone, evidentemente é uma tecnologia que foi chegando, né, gerou desconfiança no começo, né, e de repente, né, todo mundo começa a ver todo o potencial que ela tem. Como você classifica essa evolução também sobre esse aspecto? Então, Patrone, a gente vendia muito pouco no início, né? Porque tinha muita desconfiança se tinha mesmo produto. Foi um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas aí, no passar dos 2, 3 anos, aí a gente conseguiu crescer bastante em volume, né? Conseguimos mostrar isso para o nosso cliente. E até hoje a gente faz isso, né? O cliente que tem alguma dúvida, a gente tem um programa que a gente manda um bag de semente tratada também, uma semente pronta para ele ver como é feito na indústria, né? E comparar com o dele também. Às vezes ele acha que o dele está sendo bem feito, mas a gente brinca lá, né? Que quando joga o grafite fica tudo igual. Mas quando a gente vai olhar no detalhe, aí a gente vê que não é todas as sementes que tiveram produto. Então tem muitas máquinas hoje que elas meio que cobrem, né? A realidade mesmo, né? Então a gente evoluiu muito. O inoculante longa-vida também, então trouxe não precisar manusear lá na fazenda, né? Porque primeiro a gente tratava com o químico e aí depois chegava na fazenda, o produtor ainda fazia mais o manuseio da semente lá. Então hoje a gente tem a tecnologia do inoculante longa-vida, né? Que não precisa mais ele fazer esse processo. E isso também fez com que o produtor ficasse mais confiante, né? De não ter que reprocessar, não ter esse trabalho mesmo na fazenda. Isso agregou aí no crescimento da venda da semente tratada, já com tratamento industrial. Pois é, você disse um ponto aqui que eu acho que ele é essencial, né, também nesse conjunto todo, que é você reduz uma operação dentro da propriedade, né? E reduzindo uma operação, você minimiza o risco daquela operação ter algum tipo de falha, como você disse, né? Muitas vezes existem máquinas e num processo desse pode ser que dentro da fazenda, ali na correria do dia a dia, na hora de plantar, porque a chuva veio na hora certa ali, aquela atenção não é feita corretamente. Então ainda tem sobre esse aspecto, né, de você reduzir uma operação fazendo uso das tecnologias que estão sendo disponibilizadas, né, como a gente tem dito aqui das sementes tratadas já com tratamento industrial, e aí você minimiza esse risco e você também a gente sabe todo o cuidado que existe com a semente por ser um organismo vivo, né, ou seja, para manter aquele poder de germinação, aquele vigor dela. Fala-se muito sobre armazenamento, acondicionamento. Esse é mais um ponto aqui que a gente está tratando, que é justamente do TSI, que exemplifica isso, né, do quanto é muitas vezes mais inteligente, mais fácil vocês optarem, né, o produtor optar, o cliente, por aquela tecnologia já tratada, do que levar para a operação dentro da fazenda e botar mais uma operação em risco ali, mais uma ação dentro do dia a dia que pode tirar um pouco daquela eficiência toda.
É isso mesmo, Patrone. E geralmente o produtor não tem uma equipe só para fazer o tratamento industrial, né? Ele usa as pessoas que ele tem na fazenda, otimiza a mão de obra, né? E nem sempre essas pessoas são capacitadas também para fazer um tratamento industrial, um farm, né? Então, o tratamento industrial vem para ajudar nisso também, né? Não é só o custo mais barato fazer na fazenda. A gente tem que também olhar o benefício que o tratamento industrial traz aí da comodidade e o custo também de menos produto, às vezes a dosagem errada, né? Você pode até prejudicar uma semente, perder até o vigor ou a germinação por uma dosagem errada. Então, esse cuidado é bem importante. Por isso que a gente reforça que o tratamento industrial ele é um ponto que agrega bastante aí na plantação, na semente. Excelente. Eu acho que é bacana quando a gente vai trazendo essa história, né, e nesses giros de perguntas que a gente está se propondo aqui, que a gente vai reforçando muitas vezes a importância de vocês, né, da empresa estar atenta à realidade do campo, né, obviamente é o principal cliente ali, mas também a essas necessidades, as novas oportunidades e como o produtor vai respondendo, vai demandando aquelas novas tecnologias. E aí eu acho que é fundamental ter um dos termômetros são os dias de campo, né? Queria que você trouxesse aqui, Vitor, um pouquinho sobre dias de campo regionalizados, né? Afinal de contas, a gente mencionou, né? Mato Grosso aqui tem uma extensão territorial imensa, com 3 biomas, várias micro-regiões, né? Várias realidades distintas. Me fala um pouquinho sobre essa importância ou estratégica dos dias de campo regionalizados. Patrônio, eu acho que a maior parte das empresas, inclusive nós também, por um longo período, a gente fez sempre um dia de campo muito focado ali em Campo Verde, né? Na unidade, vamos dizer. Acho que trazia também mais o agricultor para perto para conhecer a unidade de beneficiamento e tudo mais. Só que lembrando, né? A gente saiu o extremo norte não plantava, por exemplo. O Vale do Guaporé não plantava. O Vale do Araguaia é muito pouco, o 63 também tinha algumas regiões, então era mais fácil, o agricultor ele tinha que buscar de repente a informação um pouco mais longe, e aí cabia, né, naquele momento, acho que não tinha tanto acesso, na verdade não tinha, né, acesso a redes sociais, toda essa parte mais tecnológica aí que veio para ajudar. E aí a gente começou a se perguntar, né, olhando até para o mercado, a gente participa também de alguns dias de campo de terceiros, né, de parceiros. E aí a gente viu uma necessidade muito, muito forte em começar a realizar trabalhos, igual eu falei para você, do time de desenvolvimento de mercado mais regionalizado. E a gente começou a notar, isso hoje pode estar muito evidente, claro, mas lá atrás a gente achou que os materiais não iriam, as variedades não iam se comportar tão diferentemente em cada região, né? E aí a gente começou a ver que, assim, o material, sempre gosto de citar lá em Alta Floresta, por exemplo, você tem que plantar com, sei lá, 9, 10 plantas finais, senão vira um arbusto quase a planta, né? Então a gente começou a falar, cara, como é que a gente vai levar esse produtor lá em Campo Verde, mostrar para ele uma realidade que ele vai virar, ou ele vai errar o posicionamento, e aí vai na contramão do que a gente prega muito, ou ele não vai tirar, ele vai virar e falar, esses caras estão viajando, estão mandando eu quase dobrar a população aqui. Tô dando um exemplo, né? Mas de manejo, enfim, uma série de coisas que implica. Então a gente começou a fazer mais regionalizado, juntar uma carteira, né? A gente cobra muito e é cobrado também dos nossos clientes, né? De estar mais próximo, de realmente fazer parte do negócio dele, da fazenda. Não somos tiradores de pedido, sabe? A gente gosta de participar, entender a fazenda, quais são os talhões, o que a gente vai colocar em cada talhão para entender a cada necessidade que ele precisa. E aí a gente começou a montar as nossas áreas vitrines regionalizadas. E aí a gente começou a colocar uma gama de materiais novos, né, que vão entrar na próxima safra, e alguns cheques de mercado para a gente até dar uma baliza ali junto com o agricultor. Isso surtiu muito efeito, porque... E o melhor de tudo é aquelas passadinhas no final da tarde, né? Que o produtor liga às vezes pro RTV, onde é que você tá? Vamos lá dar sem ninguém. E aí o cara vai, analisa os materiais, consegue tirar fazer uma boa leitura, né? Tira todas as dúvidas, às vezes um ou outro pode ter um pouco de vergonha de falar na frente dos outros. E isso foi muito bem visto. E aí a gente sempre colocando o quê? Tudo que a gente comercializa hoje, né? Então... a gente comercializa, né, um bom serviço, acho que isso está dentro do nosso pacote,
A semente em si, né, variedades e qualidade, e o tratamento de semente, que daí vem muito nisso que a gente estava discutindo. Eu acho que o tratamento de semente hoje, por um período longo aí, o agricultor tinha muito receio, né? Principalmente, será que essa semente foi só pintada ou tem o produto de fato ali? Mas essa barreira, eu acho que a grande parte dos sementeiros já venceu. Nós da AgroSol acho que já estamos, a gente não sofre zero questionamento em relação a isso, e é muito transparente a nossa relação também. Se eles tiverem alguma dúvida, é só acessar um dos nossos representantes e tá tudo ok. Mas foi a comodidade de fato. Então, assim, hoje você pega um agricultor que chegou plantando 1.000 hectares, foi para 2.000, 3.000, tá com 10, ou 10, 15 mil hectares, enfim. Como que o cara vai conseguir operacionalizar isso dentro da fazenda? Então, alguns dos nossos clientes com maiores, um poder maior até de compra e tudo mais, eles acabaram adquirindo algumas máquinas também. Só que rodou mesmo com uma máquina, com uma tecnologia maior, não tem a mão de obra especializada naquilo. Igual o time nosso de operação tem, que, cara, não, essa pessoa só cuida do TSI. Só que não é só cuida do TSI, né? Cuida do TSI, exatamente. Né? Então tem uma equipe grande debaixo dele que toca toda essa operação e entrega esse resultado na ponta. Então a gente, estando mais perto e mais próximo do agricultor, do nosso cliente final, a gente viu que isso estreitou mais o relacionamento e trouxe um retorno, uma relação de ganha-ganha para os dois lados, muito positivo. Excelente. Eduardo, você na resposta anterior, você citou ali que tem pelo menos 3 pessoas ali que estavam fazendo pós-graduação, ou seja, estão em investimento contínuo de fato na equipe, né? Eu queria aproveitar esse gancho para que você trouxesse um pouco de como vocês trabalham isso, né? Investimento contínuo tanto na evolução da equipe, né? De conhecimento, das estruturas de vocês, ou seja, construindo bases aí mais sólidas ainda para o futuro. A gente está muito focado nisso, patrão. Nós temos um programa que nós financiamos 50% de qualquer curso que tenha algum impacto no trabalho da pessoa, que tenha algum benefício para a empresa. Então, é bem amplo isso, passa por línguas, uma pós-graduação, um treinamento específico, mas enfim, a gente tem tido a felicidade de ter demanda por esse programa e ter gente fazendo desde graduação a pós-graduação, cursos técnicos, financiados 50% pela empresa. E na estrutura, a gente tem trabalhado já há um bom tempo para dar uma melhor estrutura. Tem uma mania de ter segunda tela ou terceira, né, que eu gosto de ter lá. Mas eu acho que é muito importante para as pessoas terem ferramentas, né, para poder trabalhar bem. Estamos aí caminhando para uma virada de chave com relação aos sistemas, criando um ecossistema novo. Cria bastante dor esse processo, é complexo, mas a gente está andando com bastante planejamento, organização, o ano todo aqui de 2025 já agindo diretamente nessa transformação. O planejamento começou antes ainda, para a gente poder virar a chave no início do ano que vem, e certamente vamos passar o ano ajustando esse novo ecossistema. E a gente tem assim uma preocupação também com o ambiente de trabalho. Felizmente, a gente, pelo segundo ano consecutivo, a gente fez a pesquisa do GPTW e a gente conseguiu a certificação. Desde a primeira vez, que foi no ano passado, a gente começou a fazer essa pesquisa já recebendo a certificação, e isso dá um norte muito bom para a gente, porque a gente vai vendo onde é que tem pontos de melhoria, né? Que demografias dentro da empresa, que setores que a gente, em que setores a gente precisa trabalhar, precisa dar mais atenção, e acaba auxiliando para que outras coisas sejam feitas, que outros pontos de atenção sejam levantados. Então, o RH está aí com várias ferramentas em mãos para poder criar esse bom ambiente, identificar o potencial das pessoas, desenvolver as habilidades que são mais presentes em cada um, né? A gente fez já no passado um programa do Strength Finder, que é você trabalhar em cima das habilidades que a pessoa já tem. Em vez de você ficar trabalhando no que a pessoa é mais fraca, trabalha nas fortalezas, né? E assim a gente vem já há anos trabalhando no desenvolvimento do time. Estamos com um time muito bom.
em Campo Verde, em Cuiabá, na 163, no campo, onde a gente tem atuado. Hoje estamos aí com vendedores nossos no Pará, na Bahia, em todas as regiões de Mato Grosso, e trabalhando com RCs em Goiás, Minas, Rondônia, e gente que a gente está trazendo cada vez mais próximo, sabe? Porque a gente acha que isso é super importante para que a nossa mensagem e os nossos propósitos cheguem na ponta, né, para o produtor, para que ele tenha essa confiança mesmo. Como você dizia antes, tem todo um trabalho de escolha que a gente consegue processar e levar para ele de uma forma já bastante mastigada, já com muita informação, e é crucial em todas as relações ter a questão da confiança. Então a pessoa que está na ponta tem que estar preparada para falar, para levar credibilidade, né? Passar credibilidade para o cliente lá na ponta, para ele ficar à vontade em poder contar com a gente, né? Excelente. E aí, Marcos, a gente está num momento agora que é um momento que eu sei que o produtor está lá no início de safra, tá esperando a chuva, onde já choveu, já começou o plantio, então a gente está num momento aqui que é crucial justamente para colocar no campo todo o trabalho de vocês, ou seja, né, pelo qual vocês trabalharam. E aí a gente precisa, claro, entender como funcionam os processos, justamente de uma empresa que tem 25 safras de história, onde vocês evoluíram, como que vocês têm o foco hoje nos processos, tanto de armazenagem, logística, entrega, ou seja, como que vocês trabalham isso? Patrone, a gente evoluiu bastante nisso também nas últimas safras, né? E o principal ponto aí foi um centro de distribuição lá em Sorriso, né? Na 163, que a gente conseguiu ficar mais próximo dos nossos clientes aí da 163, né? Mas a gente tem 6 pontos hoje de armazenamento, né? Que pode sair para os clientes, né? Então, 2 focados aqui no Mato Grosso, 2 no Goiás e 2 lá na Bahia também. Para atender todos os nossos clientes mais próximos, mais próximo do plantio, né? Uhum. E hoje a gente conta aí com um centro de distribuição na 163 com tratamento industrial também, então a gente trata a semente lá mais próxima do plantio. Em Campo Verde também a gente tem o centro de distribuição com o tratamento industrial, e a gente busca sempre melhorar nisso, né? Entregar para o cliente o mais próximo do plantio possível, né? Então a gente desenvolveu algumas ferramentas internas, uma conexão interna também com as áreas, né? A área de operações, com a área de vendas, um planejamento de embarque, um agendamento junto com os clientes também. A gente passou essa necessidade para os clientes, né? De ele agendar, falar mais ou menos quando que ele precisa dessa semente, e também passar para ele essa confiança, né? Que a gente vai entregar a semente na hora que ele precisa. Então, o produtor planta, às vezes, mais do que uma carga, né? Ele não precisa receber toda a semente. Ele pode receber uma carga, ele começa a plantar e receber o restante. E isso também foi... Com o passar dos anos, a gente foi evoluindo nisso, né? Então, tivemos alguns anos mais difíceis, né? De entrega de sementes. A gente aprendeu bastante com isso, né? Então, o centro de distribuição também veio nos ajudar nisso. Esse investimento foi bem importante para a gente quebrar esse paradigma, né, de que semente tinha que chegar cedo no produtor. Então hoje a gente está bem tranquilo, a gente consegue embarcar muita semente por dia, né? Então a gente consegue manter o agendamento com os clientes. Tem muitos clientes nossos que preferem a entrega CIF, né? A gente entrega essa semente para ele, então ele faz o agendamento, a gente entrega para ele bem próximo do dia que ele agendou. E a gente tem um controle interno disso que hoje nos deixa bem tranquilos quanto a isso, né? Então a semente está indo mais próximo do plantio, hoje está no pico, né, das entregas aí, então a gente não quer que essa semente fique em condições que não sejam adequadas, né? A gente cuidou da semente desde a colheita, fez um tratamento bem feito, e ficar com essa semente a 40 graus, a gente sabe que vai prejudicar isso e a gente não quer que isso aconteça. Então, hoje a gente tem essa confiança, né, de fazer o agendamento, entregar para o produtor quando ele precisa, o mais próximo do plantio. Então isso é bem... faz parte das nossas equipes, né, de cuidar isso e entregar o mais próximo que ele precisa. E se possível, né, eu até recebi um vídeo ontem que um produtor plantou a semente que chegou um dia antes, né? Então chegou e já foi pro plantio do pivô lá, né? Então isso é gratificante para nós também, né? A gente que mexe com esse ser vivo que é a semente, né? E receber isso, né? O produtor muito feliz porque ele agendou, porque ele ia plantar no outro dia. E no dia que ele agendou, ele recebeu essa semente, né? Então isso é a evolução da nossa e faz parte do nosso time, isso tá no nosso time, né? Então, o nosso time todo ele, né? Os RTVs, a nossa parte de logística, o pessoal que
tá lá no dia a dia, né, no embarque. Todo mundo tem essa ciência que a gente precisa entregar essa semente o mais próximo do plantio e com o máximo da qualidade que ela já tem. Excelente. Essa mensagem, ela é o feedback mais aguardado, né? Aquele que é o mais valioso, né? Quando você, de fato, vê um cliente satisfeito, um produtor, um agricultor que é parceiro ali, satisfeito com a entrega, porque permitiu que aquele planejamento que ele fez, e aí, no caso, é um pivô, né? Então, não dependeria tanto da chuva, mas tá lá, o planejamento tá efetivo, né? Realizado, porque pôde contar com o parceiro. Você perguntou antes de treinamento, a gente aprendeu na dor, né, Marcos? Em anos difíceis que a gente passou, não tinha ainda toda a estrutura como a gente tem hoje, mas aí a gente foi se ligando para pontos que a gente precisava, tanto de estrutura quanto todo o processo. Começamos a fazer um trabalho de planejamento bem antes do embarque, colocando todo mundo, todos os times envolvidos para conversar e daí identificar quais eram os problemas e por que eles aconteciam e o que estava faltando. Muitas vezes falta de comunicação, outras vezes falta de entendimento até do processo, e chegamos num ponto de que a gente hoje até segura um pouco o carregamento, dá uma segurada no produtor lá. Hoje o nosso vendedor tem segurança para dizer, olha, pode ficar tranquilo, não precisa acelerar, não receba tudo cedo para a semente ficar nas melhores condições. Porque conseguimos azeitar o processo todo com estudo, com auxílio de profissionais para mapear todo o processo e construir as nossas estruturas de forma a ter mais agilidade e o processo de forma que fosse mais fluida. Muito legal. E aí, Vitor, pode complementar. Aproveitando, acho que a gente aprendeu com as dificuldades. E até mesmo o agricultor, né, a gente tem uma carteira de cliente, vamos dizer assim, bem fidelizada. Sim. E em 23, 24, né, quem não lembra dessa safra aí, que uma safra extremamente complicada, os plantios se estenderam muito, replantio, tivemos clientes que tiveram que plantar quase 3 vezes. Então, eu acho que pediram semente muito cedo, né? E não choveu. E aí, ano passado, a gente conseguiu fazer uma excelente entrega também, atendendo o plano que era solicitado, sempre com o RTV na ponta, rediando isso daí também, né? Monitorando isso junto com o cliente. E aí, eu acho que esse ano a gente tá bem, vamos dizer assim, o produtor tá bem assistido no tocante aí às entregas. E até uma coisa que me veio na cabeça, a gente sempre discutiu muito sobre o centro de distribuição, né? E a gente conseguiu fazer o Seed Place no 63, que é, né, uma logística fantástica para nós. Só que a gente teve também que aprimorar ainda mais, com muito treinamento, a parte de logística. Então hoje, para algumas regiões que na época a gente falava, cara, precisamos de um centro de distribuição ali. Hoje, com a logística, a gente consegue atender tranquilamente, com 2 dias aí, a gente consegue essa carga chegar longe, sabe? Então, também fez a gente melhorar muito, profissionalizar, né? Mas acho que essa é a grande jogada, né? É como acho que o Eduardo comentou aqui, na dor a gente cresce também, né? Mas precisa estar disposto a crescer, precisa estar a entender qual que é a necessidade de crescimento ali, né? Esse é o ponto, né? Que dor quase todo mundo sente, mas querer mudar, né? Querer fazer e se aplicar para isso, porque não é fácil, né? A nossa tendência, e é normal, depois que passa aquela dor intensa, que foram alguns dos nossos embarques, você deixar e falar, não, agora tá tranquilo, só o ano que vem. E a gente parou e falou, não, o ano que vem não vai ter mais isso. Né? O que a gente tem que fazer para não viver mais isso? Como que a gente pode melhorar tudo, em todas as partes? E aí a gente trouxe profissionais para nos auxiliar nisso, ajudem a gente a destrinchar todo esse processo, a encontrar onde que estão os problemas e o que é possível ser feito. Nem tudo pode ser transformado de um ano para o outro. E aí a gente foi priorizando e foi fazendo as transformações, entre elas o Seed Place 163. Hoje a gente fala, a gente tem o Seed Place 070 e 163, porque o 070 virou realmente isso. Uhum. A mentalidade toda, né, tanto de Campo Verde quanto da 163, virou a chave para ter uma entrega bem feita. Excelente. Em todas as etapas. Então, passa por tudo, até o horário de trabalho, sabe? Hoje não tem crise, não tem estresse, não tem nenhuma dificuldade para você dizer, olha, durante esse período vão ter que trabalhar de forma extraordinária. E flui normal, as pessoas, tudo, e aí se torna aquele processo, um ciclo virtuoso, né? Porque a felicidade que é você fazer o teu trabalho e ver que está dando resultado,
o motorista está saindo contente, porque ali é o primeiro termômetro que você tem. O motorista chateado já começa a mostrar que está errado. Então o motorista chega, fica pouco tempo, sai contente, a coisa toda flui. Ele vai levar com mais cuidado aquela semente, né? E ele vai querer voltar naquela empresa. Então isso é muito legal, sabe? A gente tem experimentado isso. Bacana. E aí, Vitor, só para trazer a pergunta para ti aqui, essa oportunidade, depois a gente já partir para o nosso giro aqui de mensagens derradeiras, a gente falou muito de relacionamento. Eu queria que você falasse, né, exatamente isso, né, de estar cada vez mais próximo ao cliente, ao parceiro ali, que é o comprador, um grande parceiro também, para que você possa oferecer as melhores cultivares ali para aquela situação dele, oferecer os serviços que são mais próximos. Ou seja, acho que a proximidade ela faz com que você consiga se colocar no lugar do produtor para que possa oferecer de fato aquelas ferramentas. Acho que é por aí que é o caminho, né? Sim. Hoje, se você pegar também, né, vamos ficar pensando sempre na evolução das safras, né? Muitos falavam que o vendedor de soja, vamos dizer, trabalhava 6 meses, vamos dizer assim, né? E depois... Mas hoje não. Hoje a gente consegue ver que a proximidade com que a gente está do agricultor, de fato passar desde o plantio até a colheita, muitas vezes até a colheita já estão negociando as outras, a próxima safra. E aí vem todo o planejamento. Você fazer parte disso, junto com as ações de relacionamento que a gente faz. Quando a gente fala em ação de relacionamento, Patrone, não é só confraternização, muito pelo contrário, é um momento também, sempre quando a gente tem o pós-colheita nós temos um momento de voltar para o cliente, que foi parceiro nosso naquela safra, e mostrar para ele os resultados da safra. Chegar para ele e mostrar, falar, esse material que você plantou aqui, não foi bem só aqui, foi bem ali. Você não sabe se amanhã o cara vai estar comprando uma fazenda em outra região, vai estar com arrendamento. Às vezes ele tem um parente que planta lá, ele já pega e já divulga esse conhecido dele ou parente, enfim, entra em contato com um representante nosso. Então, estar próximo do cliente, eu acho que é o melhor marketing, vamos dizer assim, que a gente pode fazer. E a gente trata isso com muita naturalidade, porque é o nosso dia a dia, de fato. A gente sempre está discutindo. A gente já está discutindo no ano que vem faz quanto tempo? Na verdade, já está praticamente definido, né? O ano que vem vai ter alguns ajustes, então... E a gente precisa desse feedback, de estar próximo do agricultor para ele virar e falar, cara, a entrega tá top, mas eu vou até voltar no TSI. Já estão cobrando a gente, cara, e aí? E um solubilizador de fósforo? Então você começa a falar, opa, já precisamos começar a colocar a mão nisso aqui daqui a pouco. Que daí entra um dos nossos pilares, que é a inovação, né? Então, a partir do momento que você tem essa credibilidade, a inovação ela é necessária para você ir alimentando. Então, é um ciclo. E é justamente isso, né? Acho que essa proximidade, ela vai ampliar a credibilidade que vocês têm, essa fidelização desse cliente, evidentemente, vai, como você mencionou, vai apontar novos caminhos, novas opções aí que vocês podem colocar no portfólio, ou seja, né, é um ganha-ganha, né? Ou seja, o agricultor, o cliente vai ganhar justamente por estar recebendo um produto de acordo com aquilo que ele necessita e vocês se subsidiando também dessas informações que, colocando para dentro do time, vocês conseguem de fato atender esses anseios. Por aí? Sim, nessa linha. Maravilha. Agora eu vou só inverter a sequência aqui para deixar a palavra derradeira para o Eduardo. Então vou começar aqui para ficar bem invertido mesmo. Vou começar com quem estava falando por segundo. Vai falar para o primeiro agora, Marcos Tomazelli. Eu queria que você trouxesse então aqui a tua mensagem, um foco operacional, né? O que você deixa de recado aqui após essas 25 safras, pensando também nas próximas 25. Legal, Patrone. Bom, a gente veio 25 safras evoluindo, né, e sempre melhorando, e é o que a gente vai buscar aí pelas próximas 25 safras, né, entregar uma semente de alta qualidade, com potencial genético alto, né, e na hora certa, né, então entregar para o cliente na hora certa. É isso que a gente evoluiu bastante aí, levar inovação para o produtor, entender o que ele precisa para a gente conseguir atender a demanda deles, né, e é o que a gente vem trabalhando e a gente vai continuar trabalhando aí com certeza para as próximas 25 safras, sempre tá melhorando em tudo que precisar. Maravilha. Vitor? Bom, acho que da minha parte, Patrone, é deixar bem claro, né, para quem está nos ouvindo, produtor, enfim, eu sempre costumo dizer que nós somos sementeiros puros, né? Ou seja, todo mundo que você olhar dentro da Agrosol está discutindo produção de semente, né? Então, de soja.
Então, estar ao lado, né, do produtor é uma coisa que está nas nossas raízes. A gente quer estar junto, vamos continuar junto nessa jornada, porque a gente acredita que só assim a gente vai continuar perpetuar aí nesse mercado. Então, continuem contando conosco e vamos em frente para mais 25 safras, né? Maravilha, Eduardo. Eu quero agradecer, Patrone, a todos que fizeram parte dessa história, em primeiro lugar. Meu pai, meu tio, pela audácia de fazer algo tão novo que hoje parece óbvio num estado do tamanho do nosso, mas lá, um quinto ou menos do que isso, quando eles começaram a sonhar isso, era muito diferente, passaram por muitas dificuldades. O Tomazelli, a família Tomazelli, que veio nesse caminho conosco, ajudando a passar por momentos também complexos, teve muita resiliência, capricho, cuidado de tudo. A Em Vivo, que acreditou nessa empresa lá do meio do Brasil, com algumas pessoas que eles foram conhecendo e percebendo que eram dignas da credibilidade que a gente tinha como tripé sempre, mas a eles também. E todos os colaboradores que tiveram conosco ao longo de toda a história. Eu não vou nominar um ou outro para não ser aqui injusto com ninguém, mas eles sabem que estiveram conosco lá desde o início, que estão conosco, os que já passaram, sabem que fazem parte dessa história. E daqui para frente, eu quero agradecer os nossos clientes, todos que apostaram lá no início e que perceberam que a gente tinha um projeto realmente sério, honesto, claro, transparente, simples, mas feito com muito trabalho, com muito afinco, com muito capricho, por todos nós. O time que nós temos hoje é um time fantástico. Como foi falado aqui por ambos e por mim, nós vivemos isso, vivemos a semente de soja, estamos focados nisso, num produto de excelência, num serviço de excelência, num cuidado com os nossos clientes, com essa relação, num fortalecimento disso contínuo, e queremos muitas e muitas safras pela frente para fortalecer cada vez mais a nossa empresa, a relação com os nossos clientes, os nossos clientes, que eles possam expandir mais e mais, tenham safras cada vez mais cheias e com maior resultado, com máximo sucesso. E quero te agradecer também, porque você está conosco já há bastante tempo nessa jornada, pelo trabalho que você faz, pela visibilidade que você dá para o agro, que é muito importante para todos nós, para as vidas de todos nós, né? Isso é básico, parece óbvio, mas precisa ser dito óbvio e também precisa ser valorizado cada vez mais onde nós estamos, da onde que vêm os recursos que fazem as nossas cidades crescerem, que fazem o shopping, a manicure, o supermercado, tudo que você imaginar aí dentro desse nosso estado maravilhoso, dentro do Cerrado brasileiro, nas diferentes regiões. O oeste da Bahia é uma região impressionante, o interior de Goiás, Pará, os Parás, né, que nós temos aí diferentes Parás, da 158, da 163, do nortão do Pará, próximo de Belém, Tocantins, Maranhão, enfim, Rondônia aqui próximo, mas toda essa pujança vem de um lugar que é o agro, vem lá da base, do solo, do trabalho árduo, desses dias quentes que a gente fala, meu Deus, mas como tá calor, né? E tem gente trabalhando lá embaixo desse calor, né? Sob esse sol que nos ilumina, que traz a força para o algodão desenvolver, que tá seco porque o algodão precisa ser colhido antes que chova e que chove na hora que a natureza manda a gente plantar e produzir, né? Então, agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar contigo, ao time Agrosol, e desejar a todos os nossos clientes e todos os produtores do Brasil uma safra cheia, com altíssima produtividade, com excelentes resultados, com muito sucesso.
Muito bem, eu que agradeço, parabenizo, né, a Agrosol por essas 25 safras, que venham outras 25, 25, 25 e assim sucessivamente. Agradeço, né, principalmente também aqui, Eduardo, pelo comentário, né, pelas palavras e pela parceria, né? Todo projeto ele só sai do papel quando a gente tem parceiros que realmente acreditam nessa ideia. Então, fica aqui o meu agradecimento. Os parabenizo a todos, em nome de vocês três, a toda a equipe, toda a família da Agrosol por essa história belíssima, né? Esse trabalho tão sério, tão próximo ao produtor e ao cooperado, como vocês bem mencionaram, né? Aos parceiros aí que realmente produzem essa matéria-prima que a gente leva para o campo. E a você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência. Se você está acompanhando pelo YouTube, também está disponível esse episódio pelas plataformas de áudio. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, esse episódio em especial também está lá no YouTube. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora. E vamos que vamos!